Parte 1. Eclesiologia. Doutrina da igreja. Base da apostila. A palavra eclesiologia vem de eclesia, grego, com a chamados para fora, logia ao estudo. Logo, eclesiologia ao estudo da igreja. Mas não apenas prédio ou denominação. Ela estuda origem da igreja, missão, estrutura, liderança, ordenanças, batismo e ceia, funcionamento espiritual, relação da igreja com Cristo. A apostila destaca aqui a mim em Mateus 28, 19 e 20, grande comissão, anunciar o evangelho e fazer discípulos. 2. Igreja como organismo. Igreja como organizar lados. A. Igreja como organismo é o lado espiritual. Aqui a igreja é vista como corpo, comunhão dos salvos. Não depende de placa, de CNPJ, de prédio. Exemplo, uma pessoa salva no Brasil e outra salva em outro país fazem parte do mesmo corpo espiritual. Quando a apostila usa a igreja católica, ela explica no sentido de universal, do grego católicos, universal, não como referência à igreja romana. B. Igreja como organização é o lado humano e administrativo. Inclui liderança, patrimônio, estágio local. Exemplo, uma congregação local com pastor, membros e administração. A ideia aqui é que a igreja existe espiritualmente, mas também precisa funcionar na prática. Modelos de organização da igreja. A apostila apresenta 3 modelos. A. Modelo episcopal. Estrutura centralizada. Característica presidente. Igrejas filiais subordinadas. Padronização. Vantagem. Um guia local. B. Modelo usado em Assembleias de Deus mais autônomo. Características. Pastor local tem maior participação. Decisões locais. Vínculo com convenções. Vantagem. Adaptação local. Desafio. Diferenças entre congregações. Modelo congregacional. Características. Decisões por votação. Participação dos membros. Vantagem. Participação coletiva. Desafio. Decisões podem ser mais lentas. A apostila conclui que cada modelo tem pontos positivos e limitações. 4. Ministérios eclesiásticos. Os 5 dons ministeriais. Texto base, Efésios 4:11. A apostila diferencia dons ministeriais, liderança, dons espirituais, auxílio e edificação. Apóstolo significado, enviado. Função segundo a apostila, abrir trabalhos, evangelizar no Tor. Função, cuidar, alimentar espiritualmente, acompanhar o rebanho. A apostila apresenta o pastor como continuidade do trabalho iniciado pelos apóstolos. 3. Profeta, função descrita. Confrontar erro, chamar ao arrependim. 4. Mestre. Função. Ensinar, combater heresias, aprofundar doutrina. 5. Evangelista. Função. Evangelização ampla, alcance coletivo. A apos, uso, serviço e administração. Bispos, presbíteros, supervisão. Essa foi a primeira parte completa, mas estrutura da igreja e ministérios. Na próxima parte, eu continuo sem resumir com 5, 6 a 6. Usos e costumes. Ministério feminino. Guarda do sábado se perguntou antes. Agora entramos numa parte que costuma gerar bastante debate, porque mistura doutrina, interpretação bíblica, tradição e prática das igrejas. Vou explicar o que a apostila ensina e também mostrar que existem outras leituras cristãs. Base da apostila. Ministério feminino e guarda do sábado. Tila primeiro faz uma distinção importante. Hash doutrina. Seria aquilo que ela considera universal, permanente, válida para todos os cristãos. Exemplos citados. Batismo. Santa ceia. Congregar. Princípios morais. Usos e costumes. Ciorma e cultura. Mudam conforme época. Variam entre denominações. Exemplos que ela dá. Mulher usar lenço. Mulher permanecer calada no culto. Forma de vestir. A ideia defendida ali é nem toda prática religiosa é na central. Exemplo prático. Uma igreja pode exigir paletó. Outra não. Isso não altera o centro da fé cristã. Ministério feminino. Essa parte da apostila fala de textos que costumam ser discutidos. 1 Coríntios 14, 34 e 35. 1 Timóteo 2, 11 e 15. A interpretação apresentada pela apostila é: esses textos refletiriam costumes cool e não uma proibição universal do ministério feminino. Ela argumenta que a sociedade judaica tinha forte estrutura patriarcal. Isso influenciava algumas práticas e os que entende como apoio à atuação feminina. Romanos 16, 7, 1 Coríntios 12, 28. Ela também menciona o exemplo de Antipipo, Débora, Luísa bíblica do Antigo Testamento. Importante, existem posições. De parte é uma área de divergência. Débora or, mas funções de liderança podem ser diferentes. Defende que ministérios podem ser exercidos por homens e mulheres igualmente. A apostila segue uma linha mais próxima da segunda interpretação nessa seção. A guarda do sábado. Agora aquela parte que você tinha perguntado antes. A apostila ensina o seguinte. Ela afirma que na dispensação da graça não seria mais obrigatório guardar o sábado como mandamento religioso. Explica que sábado vem de Shabat, descanso. O descanso pleno seria encontrado em Cristo. O princípio seria separar tempo para Deus, e não necessariamente o somo. Êxodo 28, 11. Mateus 12, Hebreus 4, Romanos 14, Colossenses 2, 16, 17. Mas existem interpretações diferentes dentro do cristianismo. Igrejas que entendem que o SCT, Organization, Igreja Adventista do Sétimo Dia, denominação cristã, entendem que Jesus não aboliu o sábado continua sendo separado. Igrejas que entendem que não há obrigação do sábado, exemplo, Igreja Adventista do Sétimo Dia, e Cristo cumpriu a lei, o descanso agora é espiritual. Perceba que a apostila apresenta uma posição teológica específica, mas dentro do cristianismo histórico existe debate legítimo sobre esses pontos. Depois disso, o próximo tópico da apostila entra totalmente em escatologia, arrebatamento, grande tribulação e milênio. Vamos continuar o estudo da apostila, agora entrando na escatologia, sem resumir, acompanhando a linha que o material apresenta. Base, início da sessão escatologia. Últimas coisas 1. Introdução. A palavra escatologia vem do grego, eschatos, últimas coisas, logia ou estudo. Logo, escatologia, estudo dos acontecimentos finais. A apostila também explica que Apocalipse, revelação. Segundo o material são Entity, Book, livro de Daniel, livro bíblico. Anti-livro de Daniel, livro bíblico. Livro do Apocalipse, Tila entra e nos explica que arrebatamento seria o momento em que Cristo viria buscar sua igreja. A palavra citada é arpázogo. Sentidos: tomar, apanhar, levar para as senses. 4:16, 17. Como a apostila descreve o arrebatamento? Conto acontecerá nas nuvens. Depois seguida venham. Também cita João 14, 2, 3 como apoio. Características do arrebatamento segundo o material será rápido, inesperado, num abrir e fechar de olhos. Texto. Sinais que a apostila associa tempos interpretados como sinais. Guerras, terremotos, fome, doenças, aumento do conhecimento, globalização, sinais celestes, fenômenos naturais. Uma interpretação escatológica específica adotada pela apostila. Outros cristãos interpretam alguns desses textos de modo diferente. As 3 correntes sobre quando Cristo voltará. A apostila apresenta 3 visões principionismo. Defende: Jesus arrebata a igreja antes da grande tribulação. Argumento citado: 2 Tessalonicenses 2, 6, 8. Segundo essa interpretação, existe alguém restringindo o anticristo. Esse restritor seria o Espírito Santo agindo através da igreja. Defende: a igreja passa pela primeira metade da tribulação. Base citada: 6 Tessalonicenses 2, 1, 3. Ideia: primeiro aparecem eventos dentro com Cristo. Sharp 3. Pós-tribulacionismo.
defende. A igreja atravessa toda a tribulação. A apostila cita como exemplo a posição associada à Organization, Igreja Adventista do Sétimo Dia, denominação cristã. Texto usado, Mateus 24, por 9 e 22. Qual mais aceita? Ela diz que a mais aceita é a pré-tribulacionista e apresenta duas etapas. Primeira fase, arrebatamento dos salvos. Segunda fase, aparição visível de Cristo a toda a humanidade. Igreja Adventista do Sétimo Dia, o ribeu incorruptível. Texto cita. Paro aqui porque o próximo bloco já entra inteiro em 3. Grande tribulação. 4. As 70 semanas de das ressurreições. E essa parte merece ser explicada com calma, porque tem muitos detalhes e interpretações diferentes. Vamos continuar exatamente de onde a apostila parou. Base, grande tribulação, 70 semanas de Daniel, milênio e ressurreições. A apostila ensina que haverá um período chamado grande tribulação. Segundo material, duração total, 7 anos, dividido em primeiros 3 anos e meio, últimos 3 anos e meio. A primeira metade se surgiria oferecendo paz, estabilidade, acordo entre nações. A ideia apresentada é que o mundo enxergará a solução, onde depois surgirá domínio espiritual e político. Segunda metade, depois disso, segundo material, começaria a perseguição intensa, especialmente contra judeus e cristãos presentes naquele período. De onde vem os 7 anos? A apostila liga esse período à interpretação de dê a outros nomes atribuídos ao anticristo, homem do pecado, filho da perdição, iníquo. Profecia. A apostila conecta tempos, metade de um tempo com 3 anos e meio. Dá 1.260 dias como referências ao mesmo período profético. Os 144 mil. A apostila interpreta os 144 mil de Apocalipse com observação importante. Dentro do cristianismo existem interpretações diferentes. Literal, símbolo Deus. 4. As 70 semanas de Daniel. Agora entramos numa das profecias mais estudadas. B. Que essas semanas não são semanas de dias. Seriam semanas de anos, ou seja, uma semana há 7 anos. Quando começa a contagem? Segundo o material, com a reconstrução de Jerusalém sob liderança de Neemias. O que a contação apresentada diz? Chegada do Messias, sacrifício de Cristo, destruição de Jerusalém 70 de E essa ainda estaria futura. Ela afirma existir um intervalo entre semana 69 e semana 70. Esse intervalo seria o peão dos gentios. O milênio, agora o reino milenar. Segundo a apostila, será um período em que Cristo reinará. A igreja reinará com ele. Como será esse período? A apostila descreve ausência de sofrimento, paz, transformação da criação, governo de Cristo. Também menciona a linguagem inspirada em textos proféticos, seres humanos e natureza, depois dos 1000 anos. Segundo o material, Satanás seria solto, reuniria nações, ocorreria conflito final, seguido do juízo definitivo milênio. A apostila apresenta duas linhas principais, amilenismo, pós-milenismo. Entendem que o milênio não precisa ser literal, que o milênio ocorrerá literalmente após os eventos finais. Número 6. As ressurreições. Último tema da apostila. Primeira ressurreição dos mortos em Cristo, relacionada ao arrebatamento. Texto citado, Tessalonicenses 4:16. Segunda ressurreiu-houve, demais mortos. Julgamento diante do grande trono branco. Texto citado, Apocalipse 20. Com isso, terminamos o conteúdo doutrinário do módulo 6, Eclesiologia e Escatologia. O próximo trecho da apostila já é o questionário final do curso. Sim, as perguntas estão no final da apostila e as respostas podem ser montadas com base no conteúdo que estudamos do próprio módulo. 1. Defina o que é eclesiologia. Eclesiologia é a disciplina teológica que estuda a igreja como um todo. A palavra vem do grego eclésia, que significa chamados para fora ou assembleia. 2. Define a igreja como o universal da igreja, entendida como corpo de Cristo e composta por todos os salvos. 3. Define a igreja como organização. É o lado humano e a administração, patrimônio, templo e funcionamento local. 4. Define o ministério do apóstolo segundo a apostila. Apóstolo significa enviado e iniciar novos trabalhos cristãos onde ainda não existem. 5. Define o que é o ministério profético. É o ministério que exorta, combate o pecado e busca preservar as santos na batismo nas águas. Batismo significa imersão e representa simbolicamente morrer para o mundo e ressurgir para uma nova vida em Apocalipse. Apocalipse significa revelação. 8. O que defende o pré-tribulacionismo? Defende que Cristo voltará para buscar a igreja antes da grande apostila. Como será a grande tribulação? Será um período de cis. Na primeira haverá aparente paz, na segunda ocorrerá perseguição e sofrimento. 10. Fale como foi a experiência. De resposta é pessoal. Normalmente o aluno escreve a própria experiência. Na próxima, eu continuo das 11 até a 20. Vamos continuar com as respostas do questionário 11 a 20, baseadas no conteúdo da apostila. Sobre o milênio. Segundo a apostila existem amilenismo, pós-milenismo. Entendem que o milênio não precisa ser literal. Pré-milenismo. Entende que haverá um reino literal após os eventos finais. 12. Como será segundo a apostila? Ocorrerá em duas etapas. 1. Arrebatamento dos salvos. 2. Manifestação visível de Cristo a toda a humanidade. Explique sobre a primeira ressurreição. É a isto relacionada ao arrebatamento. 14. Como será a segunda ressurreição? Segundo a apostila, envolverá os demais o grande trono branco para julgamento. 15. Explique sobre as 70 semanas de Daniel. A apostila ensina que são semanas de anos e representam os tempos. A contagem começaria com a reconstrução de Jerusalém. A semana 69 estaria ligada à vinda de Cristo e a semana 70 ainda estaria por acontecer. 16. Quem podia participar da Páscoa em Êxodo 12:48? Segundo a apostila, apenas quem era circuncidado participava da Páscoa. São de liderança? Cite quais? São 5. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. 18. Queime a segunda vinda de Cristo. A apostila cita terremotos, fome, doenças, sinais celestes, fenômenos naturais, aumento da ciência. 19. Ao homem pecador. Essa pergunta aparece no questionário, mas a apostila não apresenta uma resposta direta nessa parte. Uma resposta comum no ensino cristão é Deus ama o pecador e ofer, ou também é chamada a responder a esse convite. 20. Explique o termo uma vez salvo, salvo para sempre. Essa pergunta aparece no questionário, mas o modo está pronta. Dentro do cristianismo existem interpretações diferentes. Alguns entendem que a salvação, uma vez recebida, não se perde. Outros entendem que o cristão deve permanecer na fé. Com isso terminamos as 20 respostas do questionário do módulo 6.